Olá, paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, sou Lídia Mendes, bem-vinda ao Testemunho de Deus CCD. Não dê dízimo. Tenho uma experiência preocupante acerca do dízimo. Meus pais pertenciam a uma denominação que pagava o dízimo. Gente, não repare, mas eu tentei gravar na minha casa, não consegui, porque a hora que eu comecei a pensar em gravar, começou a chover e eu pensei, agora vai dar. Mas era durante a tarde e as crianças saíram para tomar banho de chuva e começaram aquela gritaria e não deu. Então eu vim aqui para a chácara e falei, agora vai dar. Agora, gente, vocês vão ouvir barulho de muita coisa no fundo. E aqui, o cachorro está latindo, tem barulho de tudo que é jeito, então vocês não reparem, vocês foquem no conteúdo e esqueçam o fundo do barulho. Em uma certa época, meu pai não pôde contribuir com a obrigação do dízimo e ele ficou como inadimplente na igreja. E passando-se mais um tempo, os pastores o convidou a deixar a igreja por conta que ele não estava conseguindo pagar o dízimo. Então ele ficou bastante revoltado, não quis saber mais de igreja. Eu não frequentava a igreja deles. E eu convidei meu pai para congregar na minha igreja. E eu fiquei bastante surpresa quando ele disse que não queria saber de igreja, que esse povo só quer o dinheiro da gente, ele me disse. Então eu disse a ele que a minha igreja não precisava pagar dízimo para participar, que lá só dava voluntariamente, segundo o coração. Então ele me disse que qualquer hora ele ia conhecer. E eu já andava bastante preocupada com ele, porque ele já tinha 90 anos e não conhecia outras denominações para fixar. Mas comigo mesmo ele não foi nenhuma vez. E Deus preparou alguém, uma outra pessoa, que levou ele até a congregação para que ele conhecesse. E lá ele gostou e o Senhor fez uma obra no coração dele. E ele se encontra na igreja até hoje. Meu pai já está com 108 anos. E lúcido, saudável, graças a Deus. Servindo a Deus. Muita gente me diz que os pastores das igrejas só querem o dinheiro. Só que não é bem assim. Existem igrejas que não pagam o dízimo. Vivem apenas de coleta. Nem por isso são mais pobres que as outras. Pelo contrário. Temos as igrejas próprias, pagamos impostos, tudo certinho. E o dízimo veio até os levitas. E hoje nós somos livres do dízimo. Pagamos apenas coleta. Não temos a preocupação de sermos inadimplentes e nem de sermos banidos da nossa igreja. Não temos a pontualidade de pagar 10%, mas nem por isso deixamos de contribuir. Muitas vezes damos muito mais do que 10%. Nossos dirigentes não ganham salário, nem têm nenhum custo adicional para servir a Deus, prestando serviço à igreja. Cada um tem o seu próprio trabalho e vive do suor do seu rosto, como disse Paulo, para não ser pesado aos seus irmãos. Paulo não aceitou salário para servir a Deus, vivendo apenas de coleta dos irmãos ao seu favor, enquanto trabalhava na obra de Deus, que de bom grado os servia. Muita gente tenta justificar o dízimo no Novo Testamento, mas não há nenhum versículo que fala a respeito de dízimo, apenas de coleta. Coleta é voluntário, não é obrigado, e todos contribuem da mesma maneira e às vezes muito mais. E por isso a CCB só cresce. Muita gente fala como que essa igreja cresce tanto se não paga dízimo. É porque não tem corrupção, não tem nenhum pastor que ganha salário. O nosso pastor é Jesus Cristo. Todo o dinheiro que entra para contribuição da igreja, para crescimento da igreja, para ajudar os necessitados. Nossas igrejas são grandes, lindas e com estacionamento próprio,
e impostos pagos regularmente. Nossos irmãos necessitados são supridos pela igreja. Nossos irmãos nem sequer divulgam essas coisas por humildade. Não fazemos feirinhas, não fazemos festas para contribuição de dinheiro. Há festas na igreja, todos contribuem para participar. E quem não pode colaborar, pode participar do mesmo jeito. Quando diz que é para contribuir segundo o coração, é porque Deus nos faz sentir que temos que contribuir com um devido valor. Muitas vezes a pessoa não dá 10%, mas contribui com um valor bem alto. Muitas vezes Deus toca no coração da pessoa para que a pessoa dê tudo o que tem. E muitas vezes já vi testemunho de que a pessoa dá tudo o que tem e o Senhor devolve quadruplicadamente. Às vezes não dá nem para comparar. Já vi irmãos que doou carro, conheço irmãos que já ganhou carro dos outros irmãos, porque Deus tocou no coração do outro. Já vi irmãs que doou terrenos para a igreja e Deus multiplicou, abençoou essas pessoas. E sempre há casos desse jeito. Então, às vezes, 10% significa apenas aquele valor todo mês. E nós, às vezes, damos pouco ou damos muito, dependendo do que Deus toca no nosso coração. As nossas igrejas são construídas pelos nossos próprios irmãos. Eles são voluntários, trabalhando nos finais de semana para contribuir com essa parte na igreja. As nossas igrejas saem rápido, não fica anos sendo construída e ninguém fica triste, pelo contrário. Na construção é a coisa mais linda. Tem a cozinha, onde as irmãs são voluntárias para fazer o almoço para os irmãos, e tem lanche, tudo preparado pela nossa própria irmandade. A gente trabalha voluntariamente, mas Deus contribui com aquilo que a pessoa doou do seu tempo. Deus abençoa. Tendo necessidade, os irmãos constroem casas para a irmandade que não tem condições de pagar alguém para trabalhar construindo a casa para eles. Fazem-se um mutirão e constroem uma casa para os irmãos carentes. Conheço pessoas que às vezes querem conhecer a igreja, mas às vezes dizem que tem até vergonha de entrar lá porque acha que aquele povo é rico. Mas não, há muitos menos favorecidos também, mas todos vivem de uma só forma, porque Deus não desampara nossos irmãos, ninguém. Porque o amor de Deus se faz presente. Muitos aí dizem que a congregação cristã é maçônica, só que não. A congregação tem um povo que contribui uns com os outros e que ajuda e não falta nada para ninguém. Somos um povo abençoado porque a palavra diz que o Senhor enriquece e também empobrece. É Ele que conhece os corações. Por isso dá e também tira. Não posso deixar de dizer que nos casamentos são festas lindas, maravilhosas. A Irmandade contribui também. Além dos presentes, contribui com a festa do casamento. Mas o mais importante é sermos fiéis até o fim. E no final receberemos a coroa da vida eterna. Nos faça uma visita. Todos os bairros de todas as cidades do Brasil e até nos países circunvizinhos existe a congregação cristã no Brasil. Nos visite. Será muito bem recebido. E se você gostou do meu vídeo, dê um like. Se inscreva, comente, compartilhe, para que você possa ver novos vídeos. Muito obrigada a todos, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.